Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu creio que sim. Eu também estou bem. Então, hoje nós vamos fazer uma revisão do nosso conteúdo. E é importante que cada um de vocês se coloque num lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Ok, turma? Também é importante que você leia o texto juntamente com a professora, certo? Vamos lá. Eu leio daqui e você lê daí. Contexto histórico europeu. Contexto de quê, professora? Das reformas religiosas. Em que contexto europeu se deu essas reformas religiosas? Houve um momento que houve uma maior difusão de ideias humanistas e essas ideias humanistas elas propunham um estudo baseado no estudo de disciplinas que antes não eram feitas, como história, filosofia, sociologia, matemática. Esse tipo de estudo também proporcionou que houvesse um movimento chamado Renascimento. Juntamente com as ideias humanistas, surge aí um movimento chamado Renascimento. Há também, naquele momento na Europa, a circulação de ideias é, que circulava na Europa essas ideias de inovação na forma de ensinar, na forma também de aprender. A circulação dessas ideias foi facilitada por algumas inovações técnicas, como a substituição do pergaminho pelo papel e também pela a inversão da prensa móvel, que contribuiu para diminuir os custos e o tempo de produção de livros. Com isso, houve um volume maior de ideias, de informação circulando de maneira mais rápida. Houve também uma aceleração no processo de transformação da sociedade europeia. Então, o contexto é onde há uma circulação de informações, há um movimento chamado Renascimento que muda a maneira das pessoas viverem e também a mentalidade dessas pessoas. Assim, muitas ideias até então consolidadas passaram a ser cada vez mais questionadas, entre elas várias relacionadas à fé e à Igreja Católica. Vamos lá. A influência das ideias humanistas na fé cristã. Durante o Renascimento, aumentaram as críticas à Igreja Católica, a valorização do indivíduo, disseminada pelo pensamento humanista, contribuiu para que a fé ganhasse força, diminuindo o papel de mediação da Igreja entre o indivíduo e os textos sagrados. O humanista inglês Erasmo de Roterdã, por exemplo, defendia que a fé podia se revelar de maneira simples, por meio da interpretação direta da Bíblia, pelos fiéis, sem a necessidade de uma religião grandiosa com rituais complexos. Naquele período, diferentes pensadores passaram a condenar a autoridade do clero sobre os monarcas e a prática comum da igreja começar a ser vista de maneira, as práticas que eram comum à Igreja Católica passaram a ser vistas de maneira negativa. A postura de alguns religiosos em relação à posse de riquezas era questionada, assim como o enriquecimento da própria Igreja Católica. Além disso, alguns de seus membros eram acusados de corrupção, como simonia, que consiste na comercialização de objetos considerados sagrados. Muitas dessas críticas vinham de dentro da própria Igreja Católica, feito por religiosos que desejavam moralizar a fé cristã. Esses críticos defendiam que os princípios cristãos não deveriam estar fundamentados em riqueza, luxo e ostentação. Tem uma atividade que nos foi proposta no nosso roteiro, também já foi realizada e vamos avançar. Reforma protestante. Durante o século XVI, diante das críticas à Igreja Católica, ocorreu diversos movimentos de reforma religiosa. Esses movimentos ficaram conhecidos como Reforma Protestante e deram origem a novas religiões cristãs, separando cristãos em católicos e protestantes. Essas reformas ocorreram de diferentes países europeus, apresentando características distintas, porém motivações semelhantes, como veremos adiante. A seguir, vamos conhecer um pouco mais sobre esse
sobre alguns desses movimentos. As ideias de Martinho Lutero. Martinho Lutero criticava a corrupção que acontecia dentro da Igreja Católica. Ele era contrário à venda de indulgências. Ele escreveu um documento contendo 95 teses que contestavam práticas comuns à Igreja. Em 1517, esse documento foi fixado na porta da igreja da cidade de Wittenberg, na Alemanha, gerando grande discussão. Após ser expulso da religião católica, Lutero fundou sua doutrina com base na ideia de que a salvação divina era concedida de acordo com a fé do indivíduo, e não por meio de rituais promovidos por uma religião e suas instituições. Além disso, argumentou que a Bíblia deve ser interpretada pelos fiéis, sem a necessidade da intermediação de clérigos. Para que isso fosse possível, Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão, viabilizando a leitura dos textos sagrados, e proporcionando também que maior número de pessoas tivessem acesso ao livro. Consequências da Reforma Protestante. E aí nós vamos ver as revoltas camponesas. Como ocorreram essas revoltas, e elas tiveram como motivo ou como fatores que motivaram justamente as reformas protestantes ou a reforma protestante. Inspirado pela contestação à autoridade da Igreja Católica promovida por Lutero, os camponeses se revoltaram contra os privilégios da nobreza e do clero e passaram a exigir que alguns de seus direitos, que haviam sido abolidos, como o uso das terras comunais, fossem restituídos. Em meio às revoltas, os camponeses saquearam e queimaram igrejas e castelos. O movimento foi violentamente reprimido pelos nobres e os principais líderes foram torturados e mortos. Calvinismo. A doutrina defendida por Lutero foi propagada para outras religiões. A França, o teólogo João Calvino passou a difundir ideias protestantes. Sofrendo perseguições em seu país, ele mudou-se para Genebra, na Suíça. De maneira geral, a doutrina fundada por Calvino atraiu a simpatia da burguesia, pois o sucesso financeiro gerado pelo trabalho de artesãos, comerciantes e outros burgueses era valorizado pelo Calvino, sendo considerado um dos indícios de que a pessoa estava predestinada à salvação. Igreja Anglicana. Na Inglaterra, o movimento reformista partiu do próprio Estado, sendo comandado pelo rei Henrique VIII, que pretendia limitar o poder exercido pela Igreja Católica no país. Ou seja, já desde o início das revoltas religiosas, já havia uma insatisfação dessa forma de governo, Igreja e Estado estarem juntos. E aqui, Henrique VIII, ele discorda dessa forma de organização. O monarca pediu anulação de seu casamento com a rainha Catarina de Aragão, por não conseguirem gerar um herdeiro do sexo masculino. Henrique VIII pretendia se casar com Ana Bolena, que estava grávida dele, porém a anulação do casamento foi negada pelo Papa. E em 1534, aproveitando-se dessa situação, ele rompeu com o catolicismo, culminando na fundação da Igreja Anglicana. Além de anular o poder da Igreja Católica no Estado, tomou posse de suas terras e demais riquezas. Contra-reforma. Aqui nós vimos, primeiramente, o contexto europeu em que se deu as revoltas religiosas. Vimos a revolta ou a reforma protestante. Agora nós vamos ver como se deu a contra-reforma. A contra-reforma foi um movimento iniciado pela Igreja Católica vamos dizer assim, em resposta a toda a reforma protestante. No século XVI, o alto clero da Igreja Católica iniciou um movimento de reação às críticas que vinham sendo feitas pela reforma protestante. Esse movimento ficou conhecido como Contra-Reforma. Diante da grande aceitação das religiões protestantes pela população, a Contra-Reforma reavaliou alguns dos procedimentos da Igreja Católica, incentivando os clérigos a tornarem as missas mais acessíveis e atrativas,
para os fiéis. O movimento da Contra-Reforma também buscou organizar e reafirmar os dogmas da Igreja, determinando regras precisas para a realização de missas e sacramentos, como batismo, eucaristia e matrimônio. A Contra-Reforma não aceitava o princípio protestante da livre interpretação da Bíblia. Por isso, determinou que apenas os clérigos católicos deveriam transmitir os ensinamentos aos fiéis de acordo com as normas da Igreja. O Concílio de Trento. Esse e outros princípios da Contra-Reforma foram estabelecidos em reuniões de alto clero, realizadas na cidade de Trento, na Itália, em 1545 e 1563. Essas reuniões, conhecidas como Concílio de Trento, trataram também sobre o tema central das críticas de Martinho Lutero, a venda de indulgência. O concílio decidiu que as indulgências deveriam continuar sendo concedidas pela Igreja, porém sem vendê-las. Contra-reforma e Inquisição. No contexto da Contra-reforma, fortaleceu-se na Europa o Tribunal do Santo Ofício, conhecido como a Inquisição, órgão da Igreja Católica, criado no século XIII para combater o paganismo e heresias. Os principais alvos da Inquisição eram os chamados cristãos novos, pessoas praticantes do judaísmo e do islamismo recém-convertidas ao catolicismo. Elas eram acusadas de manterem suas antigas crenças em segredo. Outros perseguidos pela Inquisição eram os praticantes de alquimia e de astrologia, práticas consideradas pagãs. A arte barroca e a religiosidade. Durante o período das reformas religiosas, desenvolveu-se na Europa um estilo artístico chamado barroco. As obras desse estilo tinham como características principais, e aí eu já convido vocês a circularem aí, a sublinhar, o exagero, o grande número de detalhes, a sensação de movimento e profundidade, as expressões marcantes e o jogo de luz, opondo claro e escuro, a dualidade vivida pelos europeus nesse período como conflito entre fé e a razão, pode ser apontada como uma das responsáveis por essa particularidade do barroco. As artes barrocas foram expressas através de pinturas, esculturas e artes decorativas. Vamos lá. Na escultura, a arte barroca se caracterizou principalmente por sua extrema dramaticidade e grandiosidade. Na arquitetura, o barroco foi expresso principalmente em palácios e igrejas, utilizando materiais como mármore e ouro. Esse estilo arquitetônico criou ambientes com muitos detalhes, transmitindo a sensação de riqueza e luxo. E aqui nós temos uma atividade que nos foi proposta no nosso roteiro. Então, essa foi a nossa revisão de história. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês possam realizar as atividades que estão sendo propostas no roteiro com alegria e com êxito. Beijos e até a próxima!